O dinheiro eu guardava. Do nada chegou com o Camaro. E eu já era famoso, velho. Eu trabalhava na obra e já era famoso. Tanto que a festa do 1 milhão de inscritos dele foi muito legal. Foi na frente da oficina e foi todo mundo de moto. 1 milhão de inscritos? 1 milhão de inscritos, mano. Aí, ó, só chora. Eu já viajava com você e era tão legal a gente poder registrar. E eu olhava você há 5 anos atrás e eu falava, olha que massa, ele lembra. Tipo, então, please, eu quero fazer do meu canal uma memória. Meu canal é um livro da minha vida, tá ligado? Não é à toa que você fala, Renato comprou uma Ferrari. É a evolução da minha vida. Se voltar no meu canal 7 anos atrás, você vai ver que eu tô numa CG indo pra escola. Só fui conhecer o Renato como canal dele, porque ele escondia o rosto. Quando ele comprou o Camaro. Só lá eu fui saber que ele tinha um canal. Eu já tinha 700 mil inscritos, eu tava na obra. Sério? Uhum. Graças ao ensinamento do Renato, aprendeu com ele, mano. Não tem o que falar. Obrigado. Então o curso saiu hoje, gente. Eu encontrei um público gigantesco que gostava da mesma coisa que eu gostava, que era de lendas, casa abandonada.